Dana White parece ter definido o futuro do Charles do Bronx e vai ser a luta pelo cinturão do peso leve do UFC contra o Islam Makhachev, a revanche. Na coletiva de imprensa do UFC 294 após o evento, Dana White foi claro: eu não faço ideia, não sei. Você tem que dar essa chance para Charles do Bronx. Charles do Bronx estava pronto para lutar, mas infelizmente sofreu um corte. Acho que você deve dar a chance para Charles do Bronx, mas novamente, todas essas perguntas eu realmente não posso responder agora. Vamos resolver isso e ver o que vem a seguir. Então, para o Dana White, não tem Justin Gaethje, e sim Charles do Bronx no radar de Islam Makhachev. Detalhe que essa era a luta para acontecer no UFC 294, na luta principal. Seria a segunda vez que Charles do Bronx lutaria contra o Islam Makhachev em Abu Dhabi, mas não houve porque o Charles do Bronx no treino sofreu um corte muito profundo no supercílio. E aí saiu da luta praticamente na semana do evento. E aí o Charles do Bronx, que podia ficar pelo caminho, porque ele desperdiçou a sua chance, mas o pior não aconteceu para o Charles do Bronx, porque o Dana White ele tinha criticado a equipe do Charles do Bronx pela falta de comunicação com o UFC, por conta dessa lesão que ele sofreu ali, que o tirou da luta com o Islam Makhachev. Mas tudo indica que não vai ter uma retaliação do UFC, e sim o Charles do Bronx mesmo lutando contra o Islam Makhachev em breve. O Dana White, ele obviamente não garante que essa luta vai acontecer na sequência, mas ele também teve um posicionamento muito esclarecedor aqui, porque por ele é o Charles do Bronx. Detalhe que o empresário do Islam Makhachev, o Ali Abdemaluco, queria porque queria que o Justin Gaethje lutasse contra o Makhachev. O próprio Makhachev, ele também citou tanto o Charles do Bronx quanto o Justin Gaethje como seus dois potenciais adversários. Aqui o Dana White, ele bota um pouco de lado o Justin Gaethje e privilegia, ao menos no seu entendimento, na sua escolha, o Charles do Bronx nessa corrida. Então, aquele cenário que parecia que estava muito ruim para o lado do Charles do Bronx, ficou de uma forma até tranquila. Porque o Charles do Bronx, olha que curioso, ele já tinha dito que ele não queria lutar lá em Abu Dhabi, mas ele aceitou essa luta, mas saiu dela por conta da lesão. E aí, não lutou com o Islam Makhachev em Abu Dhabi, mas nas contas ali do Dana White, ele segue sendo a primeira opção para o Islam Makhachev, que, como lutou em Abu Dhabi contra o Alexander Volkanovski, a tendência é essa nova luta, Islam Makhachev e Charles do Bronx, não acontecer em Abu Dhabi, e sim em território neutro. Então, para o Charles do Bronx, o pior passou, e agora ele tem muito mais a comemorar, mesmo não lutando contra o Islam Makhachev, porque ele segue sendo ali o grande nome para Dana White, que ajuda o Charles do Bronx, esteve aqui, hein? Porque realmente parecia que ele ia perder essa chance, mas para Dana White, Charles do Bronx é a luta a ser feita para Islam Makhachev, querendo o russo ou não. E aí, pessoal, vocês ficaram surpresos com esse posicionamento do Dana a respeito do Charles do Bronx?